Jesus disse assim, olha, vocês vão precisar perder a vida. Uau. Isso tem um preço. Esse é o padrão. Não, o preço é sua vida, pô. Então Quer viver pelo evangelho, tem que perder a sua vida. E quanto custa a vida? Aí, qual que é o problema? Se você for olhar para a igreja hoje num contexto geral, quantas pessoas realmente estão dispostas a perder a vida? E aí, quando você encontra alguém... Eles já se achegam na expectativa de ganhos, né? Exatamente. Não de perda. Quando você encontra alguém que quer perder a vida, que está disposto a perder a vida, você fala, uau, que crente. Não é uau, que crente. Esse é um crente normal. É o princípio, é o começo. É o crente normal. Qual que é o crente normal? Esse é o padrão. É o padrão. Então não é uma coisa que é extraordinário para os nossos tempos, para os nossos dias. Porque ninguém quer fazer nada para Deus. Ninguém quer abrir mão de nada por causa de Deus. Mas se você for olhar para o evangelho, é só o padrão de você viver o evangelho. Quem vive o evangelho perde a vida. Eu dizia para os irmãos, falando alguns cultos atrás, sobre o conceito de sucesso. Qual que é o conceito de sucesso para o mundo? Então, o conceito de sucesso para o mundo é você ganhar muito dinheiro, ter uma casona boa, um carro, uma família boa. Sempre ligado ao material. Material. Qual que é o conceito de sucesso para nós cristãos que decidimos viver o evangelho? Então, o conceito de sucesso para nós tem que ser perder a vida. Uau. Então, aquele que está perdendo, aquele que você olha para o cara e diz assim, esse cara aqui está perdendo a vida. Esse aí é o conceito de sucesso para o evangelho. Então, nós precisamos ter uma outra visão. Eu me deparei com uma situação há um tempo atrás, de uma jovenzinha chegou e falou assim para mim, pastor, eu não quero fazer faculdade. Minha família quer que eu faça faculdade, eu não quero fazer faculdade, eu quero pregar o evangelho. E aí, você como pastor? O que você diz para essa pessoa? Uau. Você diz para ela não fazer faculdade? E pregar o evangelho? Dentro daquilo que nós estamos conversando, seria a resposta. Consegue entender? Ou você diz para ela, vai fazer faculdade e o evangelho espera? Isso aconteceu comigo, com um rapazinho lá da igreja que estuda medicina, no Paraguai, e eu vi a expectativa dos pais, e ele veio e disse, olha, eu quero ficar aqui, quero pregar o evangelho, quero viver pro evangelho. E eu vi que os pais já não concordavam com isso. E aí ele disse, olha, eu estudo hoje por causa dos meus pais, porque se dependesse de mim, eu estaria aqui, estaria vivendo na igreja, estaria... E eu falei para ele, então vai lá e termina primeiro, depois você vem e faz o que você tem que fazer. Ou seja, não é o que deveria ser a prioridade, deveria ser que ele perdesse a vida dele. Deixasse o dano ser recompensado por Cristo. Mas o Senhor seria tido como irresponsável, inconsequente. Não, os pais deles iam simplesmente, eu acredito que iam surtar e iam jogar toda a culpa no pastor. Uhum. E também tem isso, né? Até quanto nós, como pastores, né, pastor Morris, estamos dispostos a pagar um preço por essas pessoas? Exatamente. Porque não dá para, às vezes, você agradar as pessoas e fazer o certo, né? Até que ponto nós estamos dispostos a viver aquilo que nós pregamos? Porque se nós pregamos que o reino de Deus é mais importante, então até quando nós... Porque assim, uma coisa o discurso é fácil. A prática de vida que é difícil. Então, e qual que foi o seu conselho para a menina aí? Não faça faculdade. E os pais? Os pais forçaram ela a fazer. E ela está fazendo? Fez. Já fez. Hoje já terminou a faculdade. Está na igreja, está servindo? Não. Não está servindo. Uau. Aí que é sério. E de quem vai ser cobrada essa conta? Pois é. Porque assim, existem pessoas que Deus chamou, né, para o ministério. Uhum. E nós não temos como saber que tipo de vida essas pessoas viveram até chegar o momento em que o chamado se manifesta na vida delas. Mas você não acha que se essa menina tem um chamado verdadeiro, mesmo ela terminando a faculdade, obrigada pelos pais, ela não voltaria para esse chamado? Não. Ela pode não voltar e o chamado ser verdadeiro? Ela pode não voltar e o chamado ser verdadeiro. O senhor viu clareza no chamado dela ou não? Naquele o senhor como pastor dela? Sim, óbvio, muita imaturidade, era uma jovem, né, muito imatura, mas o coração dela queimava por aquilo. E essa chama, de alguma forma, foi apagada. Okay. Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então tem muita gente chamada que não vai ser escolhida. Por quê? Porque foi chamada, mas decidiu mal. Mas não atendeu o chamado. Tipo Pedro com
Ou aquele lençol que baixou do céu. Exatamente. Mata e come, não. Não, exatamente. Mata e come, não. Até que o lençol se recolheu de volta. Exatamente. Tem as oportunidades, mas não agarrou. Tem muita gente que tem chamado de Deus, né, para o ministério e que vai simplesmente dizer não por causa de oportunidades. Então, uma faculdade de medicina, por exemplo, é uma grande oportunidade. O cara que se forma em medicina hoje está com a vida resolvida.